A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento Adora que melhora. Deus tem uma palavra ao teu coração. Você chorou, você pediu ao Senhor para falar com você. Eu sei que hoje as coisas estão tão difíceis para ti, que você não tem força nem para levantar da sua cama, que você mais quer ficar no seu canto, no seu quarto, deitado, sozinho, porque você não tem forças para ficar de pé. São tantas batalhas que você tem passado, que você não tem entendido porquê de tanta luta, de tanto sofrimento. Mas o Senhor tem uma palavra ao teu coração. Nós vamos meditar no livro de Abacuque, capítulo 3, o versículo 19. Que diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força, o qual faz os meus pés como o das servas e me faz andar nas alturas, para o cantor mor e para os meus instrumentos de música. Glória a Deus. No livro de Abacuque, meus irmãos, percebemos que o povo de Deus estava vivendo longe do Senhor. E por causa da iniquidade, eles sofriam injustiças e opressão por parte dos governantes. Esta situação angustiava o profeta, e o que o mais fez ficar aflito foi saber que Deus entregaria o povo de Judá nas mãos dos caldeus. Isso fez com que ele indagasse a Deus por que ele iria permitir esse sofrimento ao povo de Deus, que já sofria tanta injustiça, tanta opressão. E Deus o responde que iria entregar o seu povo nas mãos dos caldeus para que eles se arrependessem de seus maus caminhos e assim voltassem a Deus. Ele ficou aliviado por saber que o propósito de tudo que Deus estava permitindo era trazer o seu povo à verdadeira adoração ao Senhor. Entendemos que quando tudo parece estar dando errado, nós devemos ter fé e confiar em Deus. Tenha fé, meu irmão e minha irmã, em meio às adversidades. O profeta Abacuque, ele declara que apesar da falta de prosperidade, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei no Senhor. Que apesar da falta de prosperidade, da escassez, ele se alegrava no Senhor. Mesmo ele sabendo do sofrimento que viria sobre o povo, ele declarou a sua confiança no Senhor. E neste versículo que nós lemos, o profeta, ele finaliza reforçando que a nossa fortaleza não está nas pessoas, não está no que nós temos, nem no dinheiro que alguém possa ter em sua conta, mas no próprio Deus. Glória a Deus e aleluia. A tua fortaleza, meu irmão e minha irmã, está no Senhor. Independente do problema, confie em Deus, porque Ele não muda. Ele permanece o mesmo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Espera em Deus. Ele não perdeu o controle da tua vida. Exerça a fé nele, somente nele, e tu verás o agir do Senhor. Assim como Abacuque, nós também às vezes questionamos a Deus: até quando, Senhor, iremos passar por isso? Até quando teremos que suportar essa situação? Sabe, meu irmão e minha irmã, por um momento, Abacuque duvidou, ele questionou, ele ficou angustiado.
mas depois ele ficou em silêncio para ouvir a voz de Deus. E é quando ele percebe que tudo colabora para o nosso bem. E hoje o que eu falo ao teu coração é: entra no teu quarto. Se você já está aí no teu quarto, triste, chorando, sem forças para levantar, fala com Deus. Mas depois fica em silêncio. Fique em silêncio para ouvir a voz de Deus, para Ele te direcionar o próximo passo, como agir, o que fazer. Fica em silêncio, pedindo ao Senhor para te ajudar, para te fortalecer, para renovar as tuas forças, para te colocar de pé, para te fazer acreditar novamente nos teus sonhos, para te fazer se levantar aí desse lugar onde você está. Eu sei que as pessoas não te entendem. As pessoas te criticam. As pessoas te julgam e não entendem a tua dor. E até mesmo você não sabe explicar por que você está assim nesse momento. Mas eu quero te dizer que há uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual para te deixar paralisado, para te fazer desistir de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, dos teus sonhos, talvez até mesmo de viver. Quem sabe muitas setas têm chegado na tua mente, que você não quer mais nem viver, já perdeu o gosto pela vida. Mas é uma guerra espiritual. E Deus fala ao teu coração que Ele pode te fortalecer. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força. Ele é quem nos ajuda no momento da angústia, no momento em que nós não temos mais o que fazer nem forças para continuar. É o Senhor que pode nos ajudar, somente Ele. Então, vá aos pés do Senhor nesse momento e peça ao Senhor um socorro, porque a palavra do Senhor também diz: de onde me virá o socorro? Está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O teu socorro, meu amado e minha amada, vai vir do Senhor. É do Senhor que vem o teu socorro. Mas você tem que olhar para o alto. Não olha para a situação. Não olha para essa crise. Não olha para aqueles que te julgam. Não olha para a situação difícil, para a escassez. Olha para o Senhor. Porque assim você achará forças para continuar. Para voltar a acreditar. Para voltar a ter fé que dias melhores chegarão na tua história. Que hoje você possa receber essa palavra e se fortalecer nela, sabendo que Deus está cuidando e que tudo que você tem passado, todo sofrimento, toda angústia que você não tem entendido, está colaborando para o teu bem. Como assim, irmã Naila? Ontem eu estive conversando com uma pessoa e ela me falando que tem passado tantas lutas esse ano, as portas se fecharam, que o marido estava doente e que ele tinha ficado estranho com ela e ela não sabia o porquê, estava numa situação que
não tinha mais força para nada. E que agora o marido estava enfermo, que aquilo tinha deixado ela angustiada. E foi quando eu lembrei dessa palavra que eu tinha meditado, que estava colaborando para o bem. Eu disse, sabe por quê que Deus está permitindo essa situação na vida dele? Para ele se aproximar do Senhor, para ele buscar mais ao Senhor. Então Deus sabe como trabalhar, eu sempre digo, na vida de cada um. E muitas vezes nós não entendemos, e quando nós vemos Deus trabalhando na vida de alguém, é claro que a gente se entristece, que a gente fica angustiado, preocupado. Mas meditando nessa palavra, nós entendemos que o sofrimento vai trazer ele, vai trazer ela para perto de Deus. Então, nós temos que descansar e nos alegrar. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque Deus ainda não desistiu de nós. Porque Deus não desistiu dessa pessoa que você ora. Deus não desistiu. É por isso que Deus permite passar por situações difíceis, para que ele se aproxime do Senhor, se firme nos caminhos do Senhor. Ah, irmã, mas ele tem que passar por isso, essa humilhação, por essa situação. Infelizmente, meu amado, minha amada, algumas pessoas têm que passar por situações bem difíceis para entender que Deus é o melhor que nós temos na nossa vida. Não tem nada mais importante do que o nosso Deus, do que sentir a presença, o seu amor, o seu cuidado. E é por isso que vai passar por um estreito. Mas se apegue ao Senhor, porque essa palavra aqui vocês viram, Deus permitiu o seu povo sofrer nas mãos dos seus inimigos, mas é porque eles estavam no pecado, eles estavam distantes do Senhor, e como eles não viriam na bonança, Deus permitiu o sofrimento para eles se voltarem ao Senhor. E são muitas passagens na palavra de Deus que falam sobre isso. Muitas vezes Deus fez isso. Não foi uma, duas, não, foram muitas vezes. Deus permitiu o dia mau para que o seu povo reconhecesse que só Ele é Deus, que sem Ele nós não somos nada e que nós precisamos dEle para tudo. Amém? Pois nós vamos agora orar para que Deus venha te fortalecer, te fazer levantar e continuar orando pela tua casa, pelos teus, porque tu és o escolhido, uma escolhida para ser coluna. E a coluna carrega muitos pesos, mas é o Senhor que fortalece, como está dizendo aqui. O Senhor é a tua fortaleza. Soberano Deus e eterno Pai de poder, estamos aqui, meu Deus, reunidos no teu santo nome, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelo nosso falar, pelo olhar, pelos maus sentimentos, Pai, porque nós falhamos muito, Senhor. Mas nós estamos aqui tentando acertar mais uma vez, Pai. Queremos também te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mesmo momentos nós estamos gemendo, chorando, em sofrimento, em grandes lutas. Mas o Senhor continua conosco, cuidando de cada um de nós, Pai. Obrigada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. É no nome de Jesus. Fortalece esse irmão, essa irmã que está abatido, que está entristecido. A tua palavra que diz que o Senhor é a nossa força, papai.
Que o Senhor que faz os nossos pés como das servas, Senhor. É o Senhor que nos leva às alturas, que nos coloca, nos faz andar, Senhor. É o Senhor que salta a muralha conosco, Pai. Porque sozinho nós não suportamos as lutas, as guerras, Papai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Fortalece essa irmã, essa irmã que está aí nesse quarto chorando, entristecida, abatida, que disse que não quer mais nem viver porque não tem mais a alegria de tanto ver o sofrimento do seu filho, da sua filha, de tanto ver situações de humilhação, de dificuldade, Senhor. Ajuda ele, meu Deus. Ajuda ela, Pai, a suportar mais essa luta, a passar esse Jordão, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai adiante dele, adiante dela, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de depressão, de ansiedade, do medo, do pânico. Sai desse quarto aí agora, em nome de Jesus. Sai da mente dela toda seta maligna que o inimigo lançou de tristeza para bater, para ficar trancada em casa, dentro do quarto, preso. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda falta de fé, toda falta de esperança, de confiança no Senhor, que caia por terra em nome de Jesus e no lugar seja revestido de fé, de força, de esperança, por dias melhores, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ele venha entender, que ela venha entender que o Senhor está trabalhando na vida dos dela, trabalhando nessa situação, e que essa situação difícil hoje vai colaborar para o bem, meu Deus, dela e dos seus amanhã. Que o que ela não entende hoje, ela vai entender amanhã. O que ele não compreende hoje, ele vai compreender amanhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Papai, colocar riso, Senhor, na boca dessa irmã e desse irmão mais uma vez. Porque ela já não consegue sorrir, ele já não consegue sorrir de tanta luta, de tanta batalha. Mas a tua palavra diz que a peleja não é nossa, a peleja é tua, Senhor. E nós entregamos as nossas pelejas a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fortalece e coloca de pé e repreende a ansiedade. Como eu já pedi, Senhor, o medo, a depressão da vida dele, da vida dela, que ela seja liberta, Pai. Através dessa mensagem, da tua palavra, em nome